Olá! Bora conversar para que tu aprendas hoje um pouquinho mais sobre a literatura gaúcha ou literatura rio-grandense. E é aí que a gente vai começar. Olha só, a gente costuma dizer assim, literatura gaúcha e tal, e a gente tem que ver algumas diferencinhas. Normalmente, quando a gente fala em Rio Grande do Sul, automaticamente todo mundo pensa, lá os gaúchos, o chimarrão e a Revolução Farroupilha e tudo mais, aí daqui a pouco chega Érico Veríssimo, enfim. Tem essa identidade que é bastante típica do Rio Grande do Sul. Só que a gente tem que olhar para a literatura gaúcha de dois modos diferentes. A literatura gaúcha, quando a gente fala em literatura gauchesca, ela é uma literatura que tem características super próprias. Por que eu digo isso? Olha aqui comigo, vamos acompanhar esse processo. O gaúcho, ele é uma figura platina. Não é uma figura só rio-grandense, é uma figura que cresce também na Argentina, no Uruguai, porque essas fronteiras durante muito tempo foram super fluidas, né? Teve talvez uma das maiores dificuldades de colonização, teve briga aí com o Tratado de Madrid e a resistência dos guaranis à separação dos territórios. Então, essas fronteiras, elas são super maleáveis durante muito tempo. E aí o Rio Grande do Sul acaba tendo essa figura do gaúcho, que também é uma figura argentina, uma figura uruguaia. E essa coisa vem dessa literatura platina, que é também uma literatura inicialmente oral. Conta-se muitas histórias, falava-se do homem corajoso da fronteira, das brigas que se travavam para poder manter o território. Depois a gente vai ver as guerras que vão acontecer de emancipação. Então, tudo isso faz com que a gente tenha essa figura que está na literatura gaúcha, rio-grandense, mas também na Argentina, como é o caso de uma figura super interessante que é o Martín Fierro, que vai ser trabalhado na Argentina, mas que super se parece com o nosso gaúcho. Martín Fierro é essa figura andante, que conta histórias, que faz trovas e que é uma resistência cultural, que é o que acontece com a figura do nosso gaúcho aqui. Então, a literatura que se cria a partir da literatura gauchesca é essa mistura da fronteira, da platina, que traz o folclore, que vai trazer elementos do chimarrão, do pampa, da tosquia, que vai mostrar como era um casamento, o vivente do interior. Então tudo isso aparece aqui. E a gente vê o folclore e o costume se misturando para também preservar a história do Rio Grande do Sul. A ideia é da gente pegar um cara como Simões Lopes Neto, que lá no final do século XIX, início do século XX, resolve que vai contar as suas histórias como se fosse a época em que a fronteira não tinha seus limites. Isso é trazer a manutenção da história do Estado, o que é bastante comum nessa literatura gaúcha, né? Então a gente vai ver que a questão dos costumes, da história, das paisagens, que paisagem é essa? É o pampa. Talvez nem tanto a serra no início, mas depois passa a ser serra também. É trabalhar o crescimento da cidade de Porto Alegre, da nossa capital. Então, pensando nisso, os escritores começam a trazer também os elementos da oralidade, dessa ideia de trazer o regionalismo, o bar, o tchê, o guri, essas coisas que são muito gaúchas, muito rio-grandenses. E aí aqui eu falei assim, é um pouco diferente pensar literatura gaúcha e literatura rio-grandense. Porque a literatura rio-grandense, ela vai se desenvolver ao longo da história sobre vários aspectos diferentes. Até o final do século XIX, se destacava muito
essa literatura aqui. E aí, a partir do século XX, que a gente vai ter uma expansão, aumento de escolaridade, a questão da alfabetização cada vez mais popular, centros culturais, uma herança também do que vai ter sido discutido no Partenon literário do século XIX, toda essa efervescência cultural tão típica do Estado acaba criando outros escritores, que às vezes não vão discutir o gaúcho, né, a figura gaudéria que está ali representando este homem rio-grandense. Não, às vezes ele vai falar das pessoas que vivem na cidade, às vezes ele vai falar lá da serra, dos costumes italianos ou dos costumes alemães que fazem parte da tradição do Rio Grande do Sul. Então existe essa diferença. Quando a gente fala da literatura gaúcha, gauchesca, é bastante voltada para a tradição, para a história, para o olhar, né, que é a figura do homem e da mulher do Rio Grande do Sul, aquele bem raiz. Enquanto aqui a gente vê a diversidade do povo gaúcho, a diversidade da linguagem, a diversidade dos cenários, das paisagens, da Porto Alegre, de São Leopoldo, de Caxias, de Pelotas. Não vai mais ser tão pampa, tão interior, tão rural. Passa a ser muito mais urbano também. E isso vai fazer com que a gente tenha um outro tipo de linguagem que é super variada e que vai mostrar todos os gaúchos, né? Então aqui a gente poderia, por exemplo, falar em Simões Lopes Neto. Aqui a gente já pode falar sobre Marta Medeiros. Aqui a gente pode falar também sobre Lia Luft. A gente pode trazer Antônio de Assis Brasil, porque são figuras que vão trazer outros elementos da nossa cultura e da nossa literatura, certo? Fica aí essa dica para começar a conhecer os escritores do Rio Grande do Sul. Até mais!